Gente, uma coisa que deve acontecer de uma forma muito clara conosco é o reconhecimento de que nós somos pecadores. Dentro de uma consciência cristã real, essa é uma parte que nós não podemos pular. É o tipo de coisa que a gente não pode abrir mão de saber, de entender e de nos abrir para conhecer essa verdade, é que nós somos pecadores. Não há como negociar isso. Aliás, nós entendemos que o processo de salvação de alguém, o processo de encontro de alguém com Cristo, ele se inicia justamente no momento em que a pessoa se percebe pecadora. Quando ela se percebe carente da graça de Deus, incapaz de resolver as suas questões existenciais, incapaz de satisfazer-se mesmo diante de tudo que ela pode ter, fazer, realizar, o vazio que está dentro dela ainda existe, e ela se percebe incapaz. Então, nesse processo, entendendo que é pecador, é que nós começamos a nos aproximar de Deus e atender o seu chamado a nós que somos pecadores para sermos redimidos e transformados. Como somos uma comunidade que nós podemos chamar de base reformada, uma comunidade que caminha dentro dos aspectos da reforma, que lê a Bíblia dessa maneira, que exercita a sua espiritualidade dessa maneira, esse é um tema muito recorrente. Algumas outras vertentes de cristianismo não enfatizam tanto a questão do pecado no homem, no coração do homem, o dano que o pecado faz, o mal que o pecado gera em nós, e não é tão comum muitas vezes se ouvir sobre isso, mas nós andamos assim. Os reformados sempre falam mais sobre pecado, sempre trazem mais à luz esse assunto, o que é bastante importante. Nós entendemos que toda a Bíblia, ela é o desenho de uma história única. A gente chama isso de teologia bíblica. Ler a Bíblia dessa maneira é muito bom, muito esclarecedor, muito importante. E em vários momentos da palavra de Deus nós encontramos a afirmação a respeito do pecado que habita o coração do homem, que faz parte da própria constituição do homem. O texto, por exemplo, de Romanos 5,12 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto bíblico nos ensina, a nossa regra de fé nos ensina, que o pecado entra na humanidade e afeta toda a existência, todo o cosmos, através de Adão e de Eva. O primeiro casal que peca, que resolve viver independente de Deus, que resolve desprezar em rebeldia o amor de Deus, que acatam a sugestão maligna da serpente, e a partir deles esse processo se instala. Essa situação, melhor dizendo, esse movimento do pecado se instaura na humanidade e chegando até nós. É claro que a pergunta que logo surge quando um assunto como esse é trazido, uma pergunta meio infantil às vezes, por nós não exercitarmos o nosso conhecimento bíblico, é assim: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Kiko tem a ver com isso. Adão lá no começo das coisas peca e eu venho aqui pagar o preço, pagar o pato dessa situação. Essa é uma ideia bastante limitada, porque esquecemos que nós também seguimos o caminho de Adão. Adão e Eva sim abriram a porta para o pecado, mas como a gente costuma dizer, eles passaram o bastão e nós pegamos o bastão. Cada um de nós pegou o bastão do pecado e nós somos pecadores, seguimos o mesmo caminho que Adão seguiu. E olha, que uma coisa que, observando essa situação, uma coisa importante é que nós, observando aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nos cerca, encontraremos um ambiente completamente destruído e afetado pelo pecado. Completamente arrebentado pelo pecado. Pensamos, obviamente, nas condições individuais, de forma individual, naquilo que o pecado gerou em nós. Sempre que a gente pensa em pecado, geralmente, de uma forma geral, a gente pensa em pecado como algo que nos condenou. Eu fui condenado pelo pecado. Eu fui afetado pelo pecado. E é verdade. E isso se agrava nesta sociedade individualista que é a nossa.
Até para esse assunto nós trazemos a ideia de que nós é que fomos afetados pelo pecado. Não deixa de ser verdade, mas é importante uma amplitude maior a respeito disso. Quando nós observamos as coisas que nos cercam com óculos do Evangelho, aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã, nós começamos a perceber o quanto o pecado estraga e estragou tudo que está ao nosso redor. Lembrando que cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a vida. Cada um de nós enxerga a vida de um jeito, não é verdade? Algumas pessoas gostam de uma cor e outras não gostam daquela cor. É só uma cor, mas há tanta divergência sobre a cor que é impressionante. Vocês perceberam que eu gosto de azul, né? A predominância do meu guarda-roupa é o azul. Aliás, ganhei um tênis azul maravilhoso. Obrigado, Fio Eliane. Hoje de manhã eu estava com uma camisa azul que o Júnior me deu, e vocês estão contribuindo para a minha mania de azul, me dando presentes na cor azul. Mas eu gosto de azul. De repente você não gosta. Por que você não gosta? De repente você não sabe. E eu também não sei direito porque é que eu gosto de azul. Mas alguma coisa contribuiu para que eu gostasse de azul. E alguma coisa contribuiu para que você não gostasse de azul. Olhamos para a mesma coisa e a identificamos, e a qualificamos, e a percebemos de formas diferentes. Por quê? Cosmovisão. Por isso que nós temos tantas polarizações, tantas opiniões, às vezes a respeito do mesmo assunto. E uma coisa que o Evangelho faz é nos proporcionar enxergar as coisas não à luz somente da nossa formação. Cosmovisão se implanta em nós pela nossa formação. Os livros que nós lemos, a escola que nós frequentamos, as pessoas com quem nós convivemos, as experiências de vida que nós tivemos, isso nos dá uma leitura da vida. Lemos a vida assim. A sociedade onde nós estamos, as influências que nós temos, isso forma a nossa cosmovisão. Beleza, aí eu me converto. Eu me converto e começo a ser moldado pelo Evangelho. E de repente, eu estou olhando a vida sem óculos e enxergo a vida de um jeito. Sem óculos, que óculos? Óculos do Evangelho. Estou olhando pela minha cosmovisão. Olhando pela minha cosmovisão, eu faço os meus julgamentos e as minhas avaliações. E, por exemplo, eu acho que tal coisa é muito importante. Porque eu fui criado e percebo a vida desse jeito. Tal situação é muito importante. De repente eu coloco o óculos do Evangelho, a cosmovisão cristã, como a gente chama, e começo a ler a vida agora não a partir dos meus pressupostos, do meu entendimento, mas do que o Evangelho me diz para ler. Uma direção nova se dá, uma lente nova me é dada. A partir desse momento eu começo a perceber, por exemplo, que aquela coisa que eu tanto valorizava já não é tão importante. Isso é a ação da cosmovisão de Deus em nós. Começamos a ler o mundo, a vida de forma diferente. E aí nós começamos a perceber que o pecado afetou muito mais do que somente a minha individualidade. Afetou tudo. Criação. Afetou o homem na sua perspectiva individual, mas também afetou as nossas relações. Por que que é tão difícil se viver junto, conviver? Por que que é tão difícil andar em família? Por que que é tão difícil conviver? Uma das respostas é a própria influência do pecado no nosso comportamento e no nosso jeito de interagir um com o outro. Você quer perceber essa diferença? É só observar Gênesis capítulo 2. Lá no versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Lindas palavras, né? Isso aqui é antes do pecado. Quer ver como é que a coisa fica depois do pecado? Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu,
por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira, que me fez, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou, e então eu comi. Interessante que há poucos versículos a gente vê o homem se declarando: essa é a carne da minha carne, é varoa, aleluia, que coisa linda. Era verdade, era o ambiente da perfeição antes do pecado. Assim que o pecado pousa, entra dentro desse universo que nós conhecemos, tudo muda. Foi ela, não foi ele, foi ela. Já a coisa já complica. Pior é que isso vai se complicando mais ainda, se deteriorando mais ainda. Definitivamente as nossas relações são afetadas pelo pecado. As nossas relações são afetadas pelo pecado. Você tem na sequência Caim matando Abel, uma geração depois dessa, só os filhos de Adão e Eva já estão se matando. E a coisa piora, e a coisa vai continuar piorando, porque estamos encharcados de pecado. Tudo piora e tudo continuará piorando. Isso tem a ver com família, claro. Por quê? Porque família é um grupo de pecadores que convivem juntos. Não é isso? Família é um grupo de pecadores que andam juntos. Você acha que tem alguma coisa boa para sair de um grupo de pecadores andando junto? É só treta, é só espinho, é só problema. Claro, porque somos pecadores. As nossas relações são definitivamente fruto daquilo que nós somos, pecadores. Agora, nós achamos um jeito de qualificar pecados dentro das nossas relações, principalmente dentro da relação familiar. Então, quando a gente pensa sobre pecador, nós pensamos naquele que faz coisas realmente horríveis. Esse é pecador. Então, por exemplo, o sogro e a sogra que enganaram a nora, alugaram uma casa, levaram ela para dentro da casa, mataram a nora, enterraram a nora num dos cômodos da casa alugada para ficar com os netos. Alguém viu isso? Eu não assisto da Atena não, fica tranquilo. Mas está na mídia. Que pecado. Meu Deus do céu, que gente sem coração. Esse é pecador. Ou então, o pai que violentou e matou a filha, também há pouco tempo atrás. Pecado? Isso é pecado familiar. Olha que crise. Como é que pode? Ou então, a gente, para eleger um caso mais ainda contundente, a gente se lembra da família Richthofen. Lembra? A filha se macumunou com os bandidos, com quem ela tinha caso, armou um esquema, de madrugada entrou em casa, matou o pai e a mãe, a paulada na cama. Jesus amado, Deus nos livre disso. Verdade, pecado, claro. Abominável, indescritível, bestial, não é? Olha o que o pecado faz, transforma as pessoas em bestas feras, que perdem a capacidade de amar até aqueles com quem convive já há tanto tempo. E aí vai, a gente poderia ficar aqui pensando sobre vários e vários casos e trazer à tona todos esses casos, e a chancela seria pecador, pecador, pecador. Por que a gente não fala dos pecados que habitam a nossa convivência? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu perguntei para Ana: amor, qual a mania que eu tenho que te incomoda, assim, que você não gosta? E ela disse que nenhuma, irmãos. Ela disse isso. A auréola até piscou aqui, ó. Olha a luz vindo do céu. Ou dela ou de mim, né? Misericórdia de algum de nós dois. Acho que Jesus cegou ela no momento, né? Não sei porque que ela falou isso. Depois vocês perguntem para ela. Mas é claro que a gente tem comportamento
vários deles pecadores. Pecados que nós praticamos no nosso dia a dia e que afetam as nossas relações. Eles estão bem distantes desse movimento bestial do qual a gente falou agora, mas eles estão dentro da nossa casa e eles nos ferem, eles nos machucam, eles nos ofendem, eles nos separam, eles nos apartam. Por que a gente não fala, por exemplo, do pecado da mania de limpeza e de organização que muita gente tem? Não, põe no lugar, agora. Não toque aí. Parece que vai dar lepra se tocar naquele vaso que está lá naquele lugar da sala. Né? Uma meia deixada no chão do quarto parece material radioativo. Tem umas que parecem mesmo, né? Porque o chulé é muito grande. Mas é uma crise. Gente que cuida mais das coisas do que das pessoas. Que tem mais apego à organização do que as pessoas. Lembrando que Jesus repreende Marta, porque Marta critica Maria para uma coisa mais ou menos parecida com isso. Meu professor de sinóticos vai brigar comigo se eu não disser que talvez não tenha sido só isso. Porque Marta estava questionando o fato de Maria estar na roda de homens aprendendo com Jesus, e ali não era um lugar adequado para ela. Essa é uma leitura também, mas com certeza ela estava doida da vida, porque os afazeres estavam lá correndo solto, a organização precisava ser feita, e Maria estava lá aos pés de Jesus. Ok, pecado, gente. Quando a gente coloca essas coisas acima das pessoas, e alguns níveis são extremos, passam do bom senso, aquele apego por limpeza que é irritante, que está acima da própria condição de relacionamento dentro de casa, é um problema. Por outro lado, tem um relaxo também, né, gente? Vai deixar aí. E aí vai. Pecado. Deus deu uma casa para a gente, vamos cuidar dessa casa. Deus deu as coisas para a gente cuidar, vamos cuidar. Mas há a necessidade de um equilíbrio para que isso não se torne uma compulsão pecaminosa que vai detonar a crise dentro do casamento. Se as mulheres, não falo isso como generalizando, porque hoje a coisa está tão diversa, né? Tem homem que fica em casa cuidando da casa e a mulher vai trabalhar, é normal se isso acontece, mas geralmente é o contrário. Se as mulheres têm mais apego a isso, homens têm mais apego ao carro. Já viu? Joga um negócio no tapete do carro que você toma uma. É uma crise. Um problema. Por que a gente não fala do pecado da segurança financeira? Do dinheiro, que a gente tanto se apega a ele, que afeta as nossas relações, e que a gente deixa de fazer e viver coisas bonitas com quem a gente ama, coisas boas, por essa segurança. Já que o texto bíblico diz lá em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pecado, não faça isso, deixa de ser maluco, colocando a tua confiança e a tua segurança nessa questão financeira. Viva a vida também. Gente que deixa de usufruir de momentos bons com a própria família, por essa segurança pecaminosa. Por outro lado, você tem a compulsão de consumo, né? O gastador, o esbanjador, o pródigo. Pródigo não é o que volta não, gente. Pródigo é o gastador, é o filho gastador. A gente vive numa sociedade banhada, a gente é atacado todo dia por compre, tenha, isso que é bom, é isso que você precisa ter. Daqui a pouco você está que nem um louco, comprando aquilo que você não quer, que você não precisa, que você não tem como pagar. É uma loucura, e hoje o crédito está mais fácil. O Brasil viveu um momento econômico melhor nas últimas décadas. É só passar o cartão, não é? Tem um filho de alguém que fala isso para mim. Alguém que me falou que o filho fala isso. Não tem dinheiro, papai, passa o cartão. Tipo assim, né? Os gastadores que desequilibram a situação familiar e geram estresse. Porque Eclesiastes 2:1 diz: pensei comigo mesmo, vamos
Vou experimentar alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Quem fala isso aqui, gente? Salomão. Salomão era o cara que diz assim: eu tive tudo que você pode imaginar eu tive. Vaidade das vaidades, não me atendeu. Portanto, se a gente tem a segurança financeira como um problema, a gente tem o esbanjamento e a falta de responsabilidade também como problema, e pecado dentro das nossas relações. Vamos falar de pecado, por exemplo, daquele que coloca o trabalho acima de tudo? Minha carreira em primeiro lugar, meu sucesso eu preciso em primeiro lugar. Para isso, se utiliza a própria família como justificativa, inclusive. É uma coisa interessante, né? Eu preciso chegar nesse lugar, porque eu tenho uma família, preciso cuidar deles. Passa por cima de todo mundo, não vê filho crescer, não vê a barriga da mulher crescer. É uma coisa louca. Hoje as mulheres também vivem esse problema, já que o mercado de trabalho hoje é dinâmico e há lugar para as mulheres trabalharem. Também estão suscetíveis a esse tipo de situação, de engano, de pecado, de colocar o emprego, o trabalho, carreira, negócios, num lugar que não deve ocupar, e as relações familiares se destroem por causa disso. Quantas histórias, gente? Fala sério. Porque daqui a pouco os pais estão tão envolvidos com essas questões que quando percebe o filho está adotado pelo traficante. Entrou na casa dele, seduziu, corrompeu, levou embora. E a gente não viu. Porque estava colocando outra coisa como prioridade dentro de casa, e assim vai. Eclesiastes 1:3 diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça, debaixo do sol. O que é que o homem ganha com tanto trabalho que se esforça para fazer debaixo do sol? Vaidade da vaidade. Mas também você tem outro ponto, que é o desleixo, o pecado do desleixo, o pecado da folga. Vou ser mais explícito, o pecado da vagabundice, que também afeta as relações, claro. A crise batendo em casa e as pessoas olhando uma para a outra, e aquele que devia sair para buscar recurso, esqueceu do que está escrito lá em Provérbios 6:6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz outras versões aqui. E mais, Salomão também diz lá em Eclesiastes 2:24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso vem da mão de Deus. Não é interessante? Se por um lado o trabalho não pode me dar aquilo que existencialmente eu preciso, trabalho é uma bênção de Deus. E quando eu encontro esse lugar adequado dentro da minha vida, isso afeta as minhas relações. É o trabalho que não manda em mim, é a carreira que não manda em mim, é o dinheiro que não manda em mim. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar. Esse é o equilíbrio que falta muitas vezes no nosso dia a dia. Por que a gente fala pouco sobre o pecado do cuidado com o corpo? Já que a gente também vive numa comunidade que valoriza isso, numa sociedade que valoriza isso ao extremo, os biotipos perfeitos não são colocados. Se for um pouquinho mais gordo, não presta. Se for um pouquinho mais magro, também não presta. Se for muito alto, não pode, é taquara. Se for muito baixo, é nanico. É umas coisas assim esquisitas. E a gente daqui a pouco olha para o nosso corpo e fica preocupado com isso. Daqui a pouco isso toma conta de nós. Lembrando que nós não temos um corpo, gente. Nós somos um corpo. É com esse corpo aí ressurreto que você vai passar a eternidade. Então bora se acostumar com ele. Espero que lá... Espero que na renovação de todos nós alguma coisa possa mudar. Quem sabe a gente pode pedir para Jesus, né? Alguma coisa. Mas eu não quero me meter com isso, que é complicado demais. Mas nós somos um corpo. E a gente se deixa levar pelo cuidado extremo, a idolatria ao movimento atual ou o descuido.
o relaxo. Que a gente também peca quando a gente faz isso. E afeta quem? Só a gente. Um anoréxico afeta quem? Uma pessoa com problemas de saúde, porque foi displicente com o seu corpo, afeta quem? Só ele. Um viciado em academia, vitaminas e bem-estar, afeta quem? Só ele. É mulher que sofre, é marido que sofre, é filho que sofre. Por que a gente não fala sobre o pecado da rispidez excessiva? A rispidez com que a gente trata as pessoas da nossa casa, a dureza na fala. Porque eu sou sincero, o sincerão, eu falo tudo. E tem gente que bate palma, essa pessoa é incrível, ele tem uma personalidade forte. Papagaiada, está machucando o outro, está ferindo o outro. Existem maneiras de se falar as coisas, existem formas de se falar as coisas. E a rispidez, que é um pecado descrito no texto bíblico, por exemplo, Provérbios 15, 18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Colossenses 3,19, maridos amem suas mulheres e não as tratem com amargura. O que é que esses textos estão nos dizendo? Take it easy. Existem palavras que machucam mais do que tapas na cara. A gente vê isso dentro das casas, cotidianamente. Não matou, não violentou, não estuprou, não fez isso, não fez aquilo. Mas esse tipo de pecado é cotidiano na nossa relação. Ou então a frouxidão no trato. Se não é duro demais, é frouxo demais. E não cumpre o que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A briga do poder dentro de casa, disputa de poder, isso nas relações é muito comum. Marido, mulher, filho, brigando, quem manda mais aqui dentro. Se despreza o que Paulo diz lá em Colossenses 3,18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que não se desanimem. Parem de ficar brigando pelo poder. E se tratem como família, é o que o texto bíblico diz. Portanto, definitivamente, irmãos, as nossas relações estão maculadas pelo pecado. Não somos quem deveríamos ser. Nos magoamos, nos agredimos, nos destruímos, nos ofendemos. Nós fazemos isso com os nossos. E tudo isso porque somos pecadores. Qual é, irmão, a solução para o pecado? É Cristo. A solução para o pecado é a obra de Cristo na cruz. Essa é a solução divina e definitiva para o pecado. Lembre-se que essa situação acontece no Velho Testamento em forma do sacrifício de animais. Mas Hebreus diz que vem Cristo e faz o sacrifício definitivo, de uma vez por todas, pelo pecado do homem. E quando nós entendemos isso, entendemos que essa obra nos dá paz com Deus, nós também podemos entender que ela nos dá paz com quem a gente convive. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 10 ele diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Portanto, nós precisamos requalizar a nossa compreensão sobre redenção, e perceber que a redenção nos atinge também agora. O que é que a gente pensa sobre a obra de Cristo na cruz, gente? Jesus morreu pelos meus pecados, que coisa incrível. Para quê? Para me dar um lugar no céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há canções celestiais, todas feitas por Deus. E aí vai. Céu.
E aqui na terra, continua essa meleca. Não. A obra que Cristo realiza, sim, ela será plena. Por isso que o crente é chamado, é levado a pensar escatologicamente, uma palavra que tem a ver com fim dos tempos. Apocalipse, estudo das coisas que virão. Que bom! Teu nome está escrito no livro da vida, irmão. Que bom! Há uma eternidade preparada por Deus para nós. Ok, mas eu não posso desprezar o que eu vivo hoje. E essa obra também me atinge hoje. Jesus morreu para que vivêssemos uma transformação completa em nossa humanidade e em nossas relações. Sabe quando? Agora. E o caminho para isso tem um nome, irmão: piedade. Vida piedosa. Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,8: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. O que é piedade? Quando você pensa em piedade, você deve se lembrar da Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa piedosa, e foi mesmo. Você deve se lembrar de um monge, né? A ideia que vem na cabeça da gente, um santo homem, uma santa pessoa e tal. Piedade, irmão, termo grego, eusébia, quer dizer sentido religioso, temor a Deus, reverência, religiosidade. E há uma boa notícia para a gente aqui. A boa notícia é que viver piedosamente restaura a nossa vida e restaura as nossas relações. Viver de maneira piedosa restaura a nossa vida e restaura as nossas relações. Aliás, é a maneira que nós devemos viver aqui. Olha o que Pedro diz, irmão, 2 Pedro 3,11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha que pergunta legal de Pedro. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, a maneira mais apropriada para essa vida é a maneira piedosa de ser. E essa é uma boa notícia. Quando abraçamos a maneira piedosa de ser, somos transformados pelo Evangelho e as nossas vidas são transformadas. E Deus opera na minha casa, opera na tua casa, opera na minha família, opera na tua família. Aquele que abraça o jeito piedoso de viver, tem uma boa notícia para si. A sua casa vai ser impactada por aquilo que Deus vai fazendo na tua vida e na tua caminhada, por adotar um jeito piedoso de viver. O que é jeito piedoso? Já sei, tem que orar 12 horas por dia. Falou aleluia, vai ter que orar. Jejum, até ficar um palito. A gente pensa nessas práticas religiosas que são muito legais. Mas, gente, jeito piedoso de viver é viver o Evangelho. É perdoar quando tem que perdoar. É relevar quando tem que relevar. É fazer a contramão de tudo que a gente falou agora há pouco aqui, essa denúncia coletiva que a gente fez dos pecados que habitam a nossa casa, e a lista deveria ser muito maior, e é muito maior, é claro. A gente não tem tempo para isso, mas viver na contramão disso. É abraçar uma espiritualidade vivencial, em que não é um discurso, que não é uma máscara, que não é uma hipocrisia, mas é a minha vida. E a boa notícia que eu quero te dar, é que nós estamos tentando aprender isso. Estamos nesse caminho como comunidade, e eu espero que você esteja nesse caminho também como indivíduo. Aprender a verdade bíblica, aprender os valores básicos do Evangelho, buscar na Bíblia o jeito de ser, nos leva à piedade. A verdade nos leva à piedade. Olha o que Paulo diz para Tito. Tito 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes de tempos eternos. Verdade que leva ao quê, gente? Aonde? A piedade. É o caminho que a gente tem feito.
Pensa comigo, irmão, quais os caminhos de restauração familiar? Aliás, não de restauração. Quais os caminhos propostos pela sociedade que a gente vive para lidar com situações de crise familiar? Melhor acabar. Um deles. Acaba logo, para de sofrer logo, cada um vai para um lado. Até a gente conversou aqui alguns dias atrás sobre as relações que são feitas já com essa pré-disposição de cada um ir para um lado na hora que acabar o amor, né? Porque a gente às vezes não sabe direito o que é amor, aquela conversa toda que a gente teve. Quais são as possibilidades apresentadas pela nossa sociedade diante de crises? Aceitar mudanças, se adaptar aos valores relativos que nos cercam. É isso. Vai lá, faz uma terapia de casal, vê se resolve. A questão é que não se pode resolver essa situação de forma mais completa do que o Evangelho propõe resolver, porque o Evangelho trata a nossa pecaminosidade, que gera esse monte de estresse que a gente vive. Vamos sendo tratados por Deus, e essa é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Evangelho. Nós não estamos brincando de Evangelho, gente. A gente tem tentado aqui com um esforço coletivo viver o Evangelho de Cristo. E olha, não se engane. E eu falo isso com consciência de quem está caminhando há tantos anos fazendo o que eu faço. Não se engane, não tem passe mágico. Não tem olhinho ungido para restaurar casamento. Não tem oração forte para quebrar mandinga, desfazer a macumba e resolver o problema. Não tem. Não estou desprezando isso. Ore, clame a Deus, faça jejum. Mas a realidade é, Deus quer transformar a mim e a você. E nos transformando, Ele transforma as nossas relações. E assim a gente pode viver a felicidade de Deus na nossa casa. Quem quiser se apegar à verdade do Evangelho, vai colher os frutos. E nos meus tempos de pastor neopentecostal, eu já ia levantar a mão e profetizar na tua vida agora. Mas eu quase vou fazer isso. E vou dizer para você, irmão, Deus quer restaurar a tua família. Deixe um movimento da verdade gerar piedade em você, e você verá a tua casa restaurada. E você verá o fruto disso acontecendo. Perdão que gera perdão, longanimidade que gera longanimidade, amor que gera amor, valores do Evangelho. Eu tenho um privilégio de me envolver com o Evangelho o dia inteiro. E eu agradeço a Deus. O Evangelho é a minha vida. O Evangelho é a minha profissão também. Interessante isso, né? Porque eu faço parte do clero da igreja. Então, lá em casa é o dia inteiro assim. Eu não estou contando isso como vantagem nenhuma. É só a minha realidade, só isso. A gente está sempre lendo alguma coisa, estudando muito, cuidando das coisas do seminário, das matérias, fazendo trabalho. E os meus filhos veem isso. E quando eu vou lá ajudar a Ana a cuidar da casa, minha tarefa básica ultimamente é lavar louça. Ela gosta. Maridos, lavem a louça. Ajudem as mulheres. Aí eu coloco lá, arrumo a louça, porque eu sou meio metódico, sabe? Tem que arrumar a louça, jogo o lixo primeiro fora, põe prato com prato, colher com colher. Quase que eu arrumo primeiro tudo antes de lavar. É o meu toque. Confesso. Aí o que eu faço? Vou escutar alguma coisa. Vou ganhar o tempo que eu vou estar lá lavando louça. Frequentemente é uma pregação. Não é para ver se os caras pregam melhor que eu, nem para criticá-los, é para aprender mesmo. Eu gosto. Põe lá os meus amigos pregando, conhecidos, temas que eu preciso aprender, coisas que eu preciso melhorar, aulas da faculdade que eu gravo, ponho lá. E isso faz bastante parte da minha vida. Saio do escritório, vai almoçar, faço isso. E de um tempo para cá eu tenho percebido isso com os meus filhos. Meu filho do meio virou o segundo lavador de louça da casa. Olha que bom. Já estou fazendo a sequência. A mulher dele já está feliz, já. A futura, né? Está namorando agora. Aí ele vai lá lavar a louça. E daqui a pouco eu entro na cozinha. O que é que ele está fazendo, gente? Escutando pagode. Não, pelo amor de Deus, não! Jesus nos livre disso!
Está escutando uma pregação, irmão. Olha que legal. Está escutando uma pregação. E eu não peguei ele e pensei, você tem que ouvir pregação enquanto lava a louça. Não. Meu filho mais velho de vez em quando vem perguntar umas coisas de teologia, uns livros. O mais novo é adolescente, só dá trabalho, só enche. Mas é uma benção. Sabe que isso vai gerando... É o perdão que gera o perdão, é a facilidade dessas coisas. Me desculpem me usar como exemplo, eu detesto fazer isso. Porque dos pecadores aqui presentes eu sou o maior. Eu sei disso. Mas a gente também pode falar das nossas realidades como instrumento para a tua edificação, irmão. Agora, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer da vida. Se a gente quer viver o evangelho de verdade, ou se a gente quer ficar brincando. Se a gente quiser ficar brincando, tudo bem, as consequências vão se instaurar na nossa casa. Se a gente quiser viver piedosamente, a obra de restauração de Deus está à porta e bate. Ela pode e vai acontecer, eu creio, no meu coração. Olha só o que Paulo fala sobre isso, já indo para o final, desculpa gente. 2 Timóteo é um texto longo, mas eu fiz questão de trazer porque ele mostra um contraste entre vida piedosa e vida não piedosa. Olha só, ele escrevendo a Timóteo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você, querido Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Dá para perceber o contraste aí? Timóteo, tem um jeito de viver que é essa aí, ó. Você quer? Vai embora. O fruto disso aí vai ser destruição, vai ser morte, vai ser isso aí. Você quer viver uma vida que Deus se agrada? Viva piedosamente. Essa é uma boa notícia, gente. Viver piedosamente promove a nossa restauração e promove a restauração das nossas relações. E a segunda e última coisa que eu quero dizer é que nós podemos viver uma transformação que só o Evangelho proporciona. Existem vários exemplos de transformação, de mudança de vida no texto bíblico. Eu gosto de Paulo, eu gosto de Pedro. São mudanças que me enchem de alegria ler as histórias desses homens. Mas nós também podemos viver essa mudança de vida. Viver em piedade é escolher mudar de vida. As nossas relações mudam porque nós mudamos. E nós não podemos esquecer, Deus já fez tudo. Amém, irmão? Deus já fez tudo. Evangelho não tem a ver com o que eu faço. Evangelho tem a ver com o que Deus já fez. Não pense que ser piedoso é conquistar alguma coisa. Ser piedoso é refletir a gratidão de quem já entendeu a obra de Cristo na cruz e optou por viver dessa maneira. Ele já fez tudo. É o que Romanos diz lá em Romanos 8, a gente não vai ler, porque não dá tempo.
mas Ele já fez tudo. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar? Ele já fez tudo. Nada pode nos separar. Estamos abraçados por esse amor. E vivendo piedosamente, veremos a nossa casa restaurada em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu quero orar especificamente por isso. Quero pedir para você ficar de pé. Nós temos a ceia que a gente vai participar daqui a pouquinho e rapidamente. Mas eu quero pedir que você ore comigo. Se você estiver com a tua família, se reúna com a tua família agora. Estão perto de você. Abraça os teus familiares. Peça para Deus te dar um coração piedoso. Peça para Deus transformar a tua vida, a tua caminhada. Peça para Deus colocar de verdade o Evangelho dentro de você e você percebê-lo e vivê-lo e abraçá-lo como um instrumento que vai fazer a tua casa também ser abençoada. Você pode orar comigo? Fecha os teus olhos, querido, vamos orar. Nosso Deus, obrigado por essa noite. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Deus santo e poderoso. Deus sobrenatural. Deus indescritível. Mas Deus que está aqui, se está longe, se é grande, se fez homem para estar perto da gente. E atua hoje no nosso meio. Eu quero pedir pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Eu quero pedir pela família de cada irmão aqui. Redime a nossa casa, Jesus. Redime a nossa família. Porque o Senhor nos redimiu. E hoje temos paz com Deus. Como diz Paulo. Paz contigo. Antes estávamos apartados. Afetados completamente pelo pecado. Mas hoje podemos dizer não a Ele, porque Ele não tem mais domínio sobre nós. Queremos abraçar o jeito de viver piedoso, Jesus. Queremos ser mais simples e fáceis no trato com a nossa família. E obrigado por essa boa notícia, Jesus. Obrigado porque a despeito do que parece, esse é um bom caminho. A despeito do que se diz, o perdão é um bom caminho, é o melhor caminho. A despeito do que se diz, a entrega em amor pelo outro é o melhor caminho. É a piedade que desejo eu invada meu coração, minha casa, o coração de cada irmão meu aqui e a casa de cada irmão meu aqui. Que boa notícia, Jesus. É que a gente está buscando a verdade. É que a gente quer viver a piedade. É que a gente tem se colocado diante do Senhor pedindo, tem misericórdia da gente. Faz isso em nós, Jesus. Produz em nós frutos de arrependimento, Jesus. Produz em nós o fruto do Espírito. Para que nós possamos a cada dia viver mais piedosamente. E assim vermos a nossa vida transformada e a nossa casa redimida pela Tua obra na cruz. Obrigado por essa noite. Continua falando aos nossos corações também neste momento da ceia. Diante do Senhor, da vida dos meus irmãos, eu consagro o pão, eu consagro o cálice, eu consagro esta cerimônia que nós realizamos em nome de Jesus, para a glória de Jesus, lembrando daquela morte, da sua morte, que nos deu vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.